alunos, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo e hoje nós iremos abordar um assunto bem interessante que se refere à população brasileira. Esse assunto, o conteúdo do 7º ano, e ele está mais especificamente na 3ª semana do PET 4. Só que é o seguinte, hoje nós iniciaremos analisando rapidamente, no primeiro momento, o conteúdo da 2ª semana, para a gente poder relembrar alguns conceitos fundamentais, para que depois a gente avance para os assuntos da 3ª semana. Por causa que tem alguns conceitos que são muito importantes, que todos nós tenhamos uma compreensão muito bacana deles, e aí nós vamos voltar um pouquinho aqui na 2ª semana e depois a gente avança para o conteúdo específico da 3ª semana. Mas são conteúdos muito próximos e vai ser bom que vai ajudar vocês a realizarem as atividades dessa semana e também da semana anterior, a dar uma conferida, e fazer umas análises que são muito importantes. Estudar sempre, estar sempre em sintonia é importante para que vocês aprendam sempre mais. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos analisar alguns conteúdos, alguns conceitos da economia e trazendo esses conceitos para a realidade do Brasil. PIB, essa sigla significa Produto Interno Bruto. O PIB ele consiste em toda a riqueza que o país produz. Então, tudo que o país produz em termos de economia, de exportação de produtos, de arrecadação de impostos, etc., isso vai, no caso, para os dados do PIB do país. Ele vai nos falar qual que é a quantidade, a riqueza que o país está produzindo. Então, é um dado, é uma informação econômica do país. E nós temos também o PIB per capita. Esse per capita ele quer dizer por pessoa ou por indivíduo, E o PIB per capita, ele vai ser o PIB, que é toda aquela riqueza que eu falei agora há pouco, dividido pela população. E esse indicador, o PIB per capita, ele reflete o real desenvolvimento socioeconômico do país. Então, eu falei com vocês justamente isso. O PIB, ele é uma informação econômica e o PIB per capita é uma informação socioeconômica. Por quê? Porque o PIB per capita ele vai fazer uma análise, uma relação entre a riqueza que o país produz e as pessoas, a população do país. De que forma que a população está tendo acesso a essa riqueza, ele está se beneficiando, a população está se beneficiando dessa riqueza que o país produz. Por isso que a gente fala que o PIB per capita ele é um indicador socioeconômico e não somente econômico, como é o caso do PIB. Apesar do PIB per capita brasileiro ele ter crescido nos últimos anos, ele não reflete um avanço tão significativo de forma geral, uma vez que a concentração de renda é muito grande no país. Isso é importante analisar pelo seguinte, gente. O Brasil ele é um país muito grande, ele tem um território bastante extenso, muito grande, e uma população também muito grande. Então, nós vamos perceber com alguns dados que nós vamos ver hoje na aula de hoje, justamente isso, que nós temos uma informação do Brasil toda, só que em cada parte do Brasil a gente vai ter uma realidade diferente. E os dados, eles refletem muito isso. É por isso que é importante, o que eu falei em algumas aulas anteriores, a função do IBGE, ela é importantíssima, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por quê? Porque o IBGE coleta esses dados no país todo. Então, ele consegue traçar e nos dar informações sobre a realidade vivida em todo o território brasileiro. Ele nos dá um dado geral do Brasil e também de cada parte, de cada região, de cada estado, de cada município do Brasil. É por isso que é importantíssima a atuação do IBGE nesse sentido. Agora nós vamos para uma outra parte da análise socioeconômica do país, que é a educação, que inclusive é o propósito que nos faz estar aqui no dia de hoje, discutindo essas temáticas e vocês estarem assistindo para poder realizar as atividades e também aprender sempre mais, construir esse conhecimento aí junto com cada um de nós. Na educação, no caso do Brasil, houve avanços significativos
nos índices de educação do país. Se a gente analisar dos últimos anos para cá, nós tivemos avanços bastante significativos. Porém, ainda há muito para se avançar, que é o que eu disse. O país é muito grande, são realidades muito diferentes em cada parte do país. Então, avançou-se muito? Sim, mas não pode parar por aí. Tem que avançar cada vez mais. E os problemas na educação brasileira estão no acesso e permanência dos estudantes. E nós vamos ver justamente isso, que muitos estudantes, muitas crianças e adolescentes, né, principalmente, ainda não têm acesso à escola e muitos desses que têm acesso não permanecem por vários problemas, né? Pela dificuldade de acesso, por a escola ser distante, não ter transporte muitas vezes, pelo fato de ter que trabalhar para ajudar em casa, né, nas questões econômicas. Então, muitas vezes, muitos estudantes, muitas crianças e adolescentes, eles chegam a ir à escola, mas não permanecem na escola. E isso é um problema grave que o país tem que resolver. Esse gráfico, ele mostra as taxas de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, por idade e por sexo, né? Analisando o período de 2007 até 2015. E a gente percebe que o gráfico, né, é um gráfico de barras. Então, quanto mais alto a barra tiver, quer dizer que mais analfabetos vai ter. E a gente percebe justamente que de 2007 para 2015 teve uma redução? Teve sim, só que não foi uma redução tão significativa. Não é? E a gente percebe justamente que o percentual de mulheres analfabetas ele é menor do que o percentual dos homens. Não é? Então, ao longo do tempo aí, as mulheres elas conseguiram ter um acesso e permanência maior na escola e aí conseguiram se desenvolver mais nesse sentido. Então, teve uma redução de 2007 a 2015? Sim. Só que ela não foi tão significativa quanto ela precisava, ela necessita ser, quando ela precisa ser. Esse gráfico é muito importante porque ele reflete o que eu falei anteriormente, que é o analfabetismo por região. Né? Então, o Brasil ele tem 8%, um percentual de 8%, de acordo com os dados de 2015, de analfabetos. Só que, vamos lá. O Nordeste tem 16,2% de analfabetos, né? Seguido depois pela região Norte, que tem aproximadamente 9%, o Centro-Oeste, 5,7%, o Sudeste, 4,3% e o Sul, 4,1%. Então, a gente percebe com esse gráfico o que eu disse para vocês. Né? A realidade no país ela é muito diferente, ela varia bastante e isso é um fator importantíssimo para que a gente analise. Nós temos vários, eu disse isso numa aula anterior, nós temos vários Brasis, né? Vários países dentro do Brasil, digamos assim, que nós temos realidades muito diferentes em cada região, em cada estado, em cada município. Expectativa de vida, indicador importantíssimo. Esse indicador ele vai nos dizer o número de anos em média em que a população vive, né? Qual que é a longevidade, que é o nome que a gente dá para isso. A expectativa de vida ela está diretamente relacionada com a qualidade de vida e a política de saúde. Isso quer dizer o quê? Que para que as pessoas elas consigam viver um número maior de anos, elas têm que ter uma qualidade de vida boa, não é? Elas têm que ter acesso a uma política de saúde que é satisfatória, né? Tá sempre ali, né, em consultas médicas, com acompanhamento da sua saúde e ter uma qualidade de vida boa. Uma qualidade de vida satisfatória, ela vai gerar como consequência uma maior expectativa de vida. O Brasil elevou suas expectativas de vida nas últimas décadas, mas ela é desigual nas regiões. Mais uma vez, as desigualdades regionais que a gente observa. Esse mapa também aqui é muito interessante, porque ele mostra justamente isso. Quanto mais vermelho escuro estiver o estado, maior vai ser a expectativa de vida. E aí a gente percebe justamente isso, que os estados da região sul e da região sudeste, com exceção do Rio de Janeiro, eles têm uma expectativa de vida muito maior do que os demais estados. E aí a gente percebe também que na região norte, os estados da região norte e da região nordeste, quando a gente olha aqui, por exemplo, né, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, o Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, esses estados aqui que estão
basicamente aqui, a maior parte deles na região norte e nordeste, eles vão ter uma expectativa de vida relativamente menor. E esse mapa, ele é mais uma prova disso, que nós temos realidades totalmente diferentes aí dentro do espaço geográfico brasileiro. É um mapa elaborado pelo IBGE com base nesses dados aí que eles coletam com essas pesquisas. Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente chama de IDH, que é a sigla, né, que tem como significado o Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador de desenvolvimento socioeconômico. Por que socioeconômico? Pelo seguinte, ele analisa o PIB per capita, as taxas de analfabetismo e a expectativa de vida. Isso quer dizer o quê? Que o IDH ele é um indicador que ele vai analisar vários setores diferentes da sociedade para nos dar o quê? Um resultado mais próximo da realidade que a gente tem. Então ele vai analisar a saúde, a educação e a economia. E aí, a partir do momento que a gente tem acesso a esses dados de educação, de saúde e de economia, a gente consegue perceber justamente qual que é o nível de desenvolvimento socioeconômico que nós vamos ter ali naquele país. Vamos analisar esse gráfico aqui da evolução do IDH no país, no Brasil, de 1990 até 2018. Então, lá em 1990, o nosso IDH ele era bem baixo, né? Ele era um pouco mais de 0,600. Uma coisa importante, o IDH ele varia de 0 a 1, em que 0, o IDH mais próximo de 0 é o pior desenvolvimento humano e o mais próximo de 1 é o melhor desenvolvimento humano. E aí a gente percebe que a partir, né, da década de 1990, a gente tem um crescimento significativo, mas aí quando chega mais ou menos no ano de 2015 até 2018, que é onde que esse gráfico ele faz a análise, ele estabiliza, ele para de crescer. Então a gente tem ali a gente chama de estagnação, não é? O IDH ele cresceu bastante, depois ele parou de crescer significativamente e cresce pouco a pouco. Vamos lá, as mulheres na população brasileira. Nós vimos alguns dados ali, né, que mostram diferenças entre homens e mulheres aí no contexto dos dados do IBGE, e nós vamos ver agora alguns dados que comprovam ainda mais isso, a diferença que nós temos. Então, nós temos dois fatores importantíssimos no que se refere à população brasileira. As realidades são distintas nas diferentes regiões, elas são bem diferentes, e elas também são diferentes entre homens e mulheres. A gente vai perceber isso claramente aí nos dados, né, em relação à questão de educação, de expectativa de vida, de emprego e renda e etc. Vamos lá. Analisando os dados demográficos, a gente percebe que existe uma maioria de mulheres na população brasileira. Então, a gente tem mais mulheres do que homens na população brasileira. Outro fator importante é a expectativa de vida, que entre as mulheres ela vai ser superior do que entre os homens. Então vamos lá. Esse esqueminha aqui ele é importante porque ele tem algumas informações sobre a análise da pirâmide etária, que é o que nós vimos também em algumas aulas anteriores, né? Quando a base é larga, quer dizer que tem uma natalidade alta, e o Brasil a gente percebe que ele está numa transição, não é? Ele está com a base, a base da pirâmide, ela está começando a ficar mais estreita, e ela vai se mantendo ao longo do tempo. Isso é um indicador bom para o país, quer dizer que a natalidade está reduzindo e a mortalidade infantil também, ela tende a ter uma redução. Aqui também mostra que a gente tem uma maioria de mulheres em relação aos homens dentro aí da população brasileira. E se vocês analisarem aí, esse gráfico pequenininho aqui é uma pirâmide em 1960. Então, o formato da pirâmide de 1960 era bem diferente do que o que a gente tem aqui em 2010. Né? Ele tinha um formato mais triangular, a natalidade era muito maior, a população não se mantinha com o tempo, e agora a gente tem uma realidade bem diferente. E nós temos também informação aí que
nós temos mais mulheres do que homens na população brasileira. Esse gráfico aqui é importantíssimo, expectativa de vida pelas décadas. E aí a gente percebe que desde 1980 até 2010, que é o ano que a gente teve a última análise, nós temos justamente aqui a expectativa de vida da mulher, que é a linha vermelha, ela é sempre superior ao do homem, né? Então, um fator também que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso é porque as mulheres elas têm um cuidado maior com a saúde, elas cuidam mais da saúde, né, de forma geral, do que os homens, né? E aí, em virtude disso, elas tendem a viver mais tempo do que os homens. Então, historicamente, né, desde 1980, a gente tem sempre uma expectativa de vida dos homens menor inclusive do que a expectativa de vida geral, né, que é a linha amarela, que está aqui. Então, as mulheres, elas tendem a viver mais tempo. As mulheres e o trabalho. Isso é uma realidade muito triste, mas infelizmente acontece no nosso país até os dias atuais, que historicamente as mulheres possuem desvantagem no que se refere ao trabalho. Até hoje as mulheres ainda são associadas aos serviços somente aos serviços domésticos e à educação dos filhos. Nas últimas décadas, né, a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu significativamente, teve um crescimento grande, né, e a gente vai perceber justamente isso. E essa participação ela se deve a alguns fatores importantes, como, por exemplo, a necessidade de complementar a renda da família. Nos últimos anos também, as mulheres, muitas vezes, elas assumem o papel de chefe da família, que até né, algumas décadas atrás era um papel exclusivamente masculino, né, dos homens. Mas só que mesmo com esse crescimento, a participação da mulher no mercado de trabalho formal, né, que é o emprego de carteira assinada e etc., ele ainda é menor do que dos homens. Outro fator também, um fator bastante intrigante, é a remuneração, que infelizmente, né, e é uma realidade muito triste, mesmo realizando as mesmas tarefas, o mesmo trabalho, até hoje as mulheres, em muitos casos, têm remuneração menor do que os homens. Esse quadro ele mostra a participação das mulheres na força de trabalho aqui no Brasil, analisando 4 períodos, né? E a gente percebe que em 1940, a grande maioria da participação da força de trabalho era dos homens, né? 81% contra 19% das mulheres. E quando a gente percebe aqui em 2010, teve uma mudança significativa, né? Aqui em 2010, nós temos praticamente meio a meio aí que a gente tem. Uma diferença pequena, principalmente quando a gente compara os dados de 2010 com os dados lá de 1940, que né, mais ou menos na metade do século XX. Esse quadro aqui também, ele mostra uma informação muito importante, que é a desigualdade de salários. E aí a gente percebe que nessas funções aqui que estão descritas, né, analistas, assistentes e auxiliares, consultor, coordenadores e gerentes, né, nós temos uma diferença salarial entre homens e mulheres. E isso é uma coisa muito séria, porque são profissionais que realizam o mesmo trabalho, só que em virtude do gênero, do sexo, por ser homem ou por ser mulher, né, vão ter aí uma diferenciação nas suas remunerações. E aí as mulheres, elas saem em desvantagem mais uma vez, devido a essa cultura que infelizmente ela existe, né, e ela vai sendo reproduzida. Então, infelizmente, a gente tem essa desigualdade e é uma luta que a gente tem que buscar sempre solucionar, porque se realizam as mesmas tarefas, a remuneração ela precisa ser a mesma, né? É mais que justo que ela seja a mesma, né? Não pode haver uma diferenciação por ser homem ou por ser mulher, né? Todos se realizam o mesmo trabalho, tem que ser remunerados de maneira igual. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Estudem bastante, leiam os conteúdos dos PETs, realizem as atividades, tirem as dúvidas e, principalmente, fiquem em casa. Até mais!